A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos e irmãs e amigos que vão estar comigo nesse momento, refletindo numa breve e gloriosa palavra da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez, esse humilde servo, presbítero Eribando, quer levar uma reflexão ao deleite espiritual de todos vocês, amados irmãos, e eu quero dar o meu abraço a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja a vossa força onde vocês estiverem. Amém, querido? Então, meus amados, antes de começar aqui essa reflexão, eu quero fazer uma divulgação de um culto de louvor e adoração que vai haver aqui na Igreja Herdeiros da Promessa no dia 22. Dia 22 cai no sábado, a partir das 5 horas da tarde. Estaremos aqui com a presença do Ministério de Louvor, uma voz, a direção do cantor Daniel, lançando aqui o seu primeiro CD. Amém? Isto é, já lançou, mas vai estar aqui, lançando aqui na nossa igreja também, este CD abençoado que Deus concedeu a ele. Amém? É um grupo maravilhoso, um ministério maravilhoso, tem bons hinos, para o deleite espiritual de todos os irmãos e irmãs, que poderão estar aqui junto conosco neste sábado. A partir das 5 horas, estaremos dando início, termina de 7 horas, amém? Na zona rural de Caruaru, Gonçalves Ferreira, Vila Imburana, amém? Igreja Herdeiros da Promessa. Você é nosso convidado, amém, querido? Meus queridos, eu quero transmitir para vocês, no tema hoje, a mensagem, a reflexão, cegos, Nós queremos falar nesse tema, porque realmente às vezes nós perdemos de receber uma bênção do Senhor por estarmos cegos espiritualmente, sem querer entender que Jesus Cristo é a nossa solução, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, amém? E aqui eu quero falar de um homem que quase que perde a bênção do Senhor por causa do seu orgulho, a cegueira do orgulho, por ser ele de uma posição, ter uma patente de um general, não quis obedecer à ordenança do profeta Eliseu, homem de Deus, usado por Deus, que mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Então aqui no capítulo 5 de 2 Reis, e no verso 6 nos diz assim a palavra de Deus, amém? E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Amém, queridos? Então, meus amados, ele levou uma carta para que o profeta Eliseu pudesse curar ele de uma lepra que estava consumindo a vida dele, A vida dele. Chegando lá, esse local, o profeta Eliseu, recebeu ele como homem de Deus e mandou que ele desse 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele acharia que ia chegar lá diante do profeta, e o profeta ia colocar a mão sobre ele e ele ser curado. Como um general, como um homem de uma patente, chefe de um exército, ganhador de muitas batalhas, ia chegar lá e o profeta Eliseu botava a mão em cima dele e ele recebia a cura. E ele vinha-se embora para casa curado. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha, meu amado, na fé, na humildade, amém? O homem tem que se quebrantar diante do Senhor. O homem tem que descer diante do Senhor para receber a bênção do Senhor. Jesus, ele disse: se quiserem vir a mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O Senhor disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então na nossa vida tem que ter renúncia, tem que ter humildade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a patente do homem. Deus não olha para o que o homem é, Deus olha para a humildade.
E Naamã quase que perde a sua bênção por causa do seu orgulho, porque era um general. E falou: tantos rios tem na minha cidade, no meu país, rios limpos, e ele manda eu dar 7 mergulhos nesse rio aqui. Foi quando os seus servos, seus filhos disseram: pai, mergulha, obedece ao profeta. Ele não queria obedecer ao profeta, por ser ele um homem de uma patente, um general. Mas ele se quebrantou. Então, para recebermos a bênção do Senhor, nós temos que quebrantarmos, meu amado, perante o Deus Altíssimo. Nós temos que ter humildade perante o Deus Altíssimo para recebermos a nossa bênção, aquilo que necessitamos. E quando Naamã deu os 7 mergulhos, a Bíblia diz que ele foi curado, foi restaurado das lepras, porque ele teve que descer, ele teve que ser humilde. A Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes, porque eles alcançarão o reino de Deus. Amém, queridos? Então precisamos ser humildes para receber a bênção. Não vamos estar cegos com o nosso orgulho, de modo nenhum. Outra pessoa também que estava cego pela riqueza, o jovem rico que procurou Jesus Cristo para obter a salvação, a vida eterna. Perdeu de ganhar a vida eterna, a salvação, por olhar mais para a sua riqueza. Quando o Senhor disse a ele: tem obedecido os mandamentos? Eles têm. E o Senhor disse: então, vende tudo o que tem e dá aos pobres, que riqueza maior terás lá no céu. E aquele jovem olhou para a sua riqueza e recusou a salvação, a vida eterna. Foi quando Jesus disse: mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, meus amados, nós precisamos nos quebrantar perante a Deus para alcançarmos a bênção do Senhor. Temos que descer, temos que ser humilde, para que Deus possa trabalhar na minha vida e na tua vida e nos encher de bênçãos daquilo que necessitamos, meus amados irmãos e amigos. Aleluia! Outro jovem também que perdeu de ser abençoado, Dema, cego pelo mundo, deixou de estar com Paulo para ir para o mundo, para a vaidade deste mundo tenebroso, a qual tem dragado muita gente. Então não vamos fazer isso. Está escrito lá em 2 Timóteo 4,10. Amém? O jovem rico, Lucas 18:23. Tudo esse fato, essa história que eu estou contando aqui está registrado na Bíblia. Judas, cego pelo quê? Pelo dinheiro. Aleluia. Lá em João 12:4, Judas questionou porque uma mulher se prostou-se diante dos pés de Jesus e derramou um unguento, um alabastro, um perfume caríssimo. E Judas questionou porque ela derramou aquele perfume tão caro que ele queria vender para guardar no tesouro, que ele era tesoureiro. Então Judas era cego por dinheiro. E a palavra de Deus diz que de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, a sua vida eterna? Não adianta nada. Aquela mulher fez um gesto de humildade, de arrependimento perante ao Senhor. Chorou nos pés do Senhor e deu o que tinha de melhor para o Senhor, derramando nos seus pés aquele perfume que incensou toda a casa. Amém, querido? Vamos dar o melhor para o Senhor, querido. Vamos deixar o nosso ego, o nosso orgulho e dar o melhor para o Senhor, para que possamos ser abençoados perante o Senhor. Amém, querido? Então essas coisas nos impedem, essas cegueiras nos impedem de chegar a Deus. Judas também vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, conforme está registrado em Mateus 26:15. Então, meu querido, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, que nem Judas perdeu? Não adianta nada.
O bom é estar com o Senhor. Jesus disse: buscai o meu reino em primeiro lugar. A justiça quer viver no temor e as demais coisas serão acrescentadas em vossas vidas. Amém, amados? Outra coisa que eu aprendo com a palavra de Deus: Saul, cego pela desobediência. E o que aconteceu com Saul? Perdeu o seu reinado. O Espírito do Senhor saiu da sua vida e entrou um espírito de perturbação, a qual ele não teve mais sossego. Por quê? Porque desobedeceu, foi consultar um adivinhador, uma cartomante, em vez de consultar o Senhor, que é o Deus da misericórdia. Então pagou um alto preço, foi destruído com toda a sua família. Então esses são pessoas cegas, meu amado, neste mundo tenebroso. Outra coisa que eu quero afirmar para os meus queridos irmãos: os fariseus, cegos pelo preconceito contra a palavra de Deus, não querendo crer que Jesus era filho de Deus, que era o Messias vindo da parte de Deus, procurava destruir o Filho de Deus, procurava distorcer a palavra, perderam de ganhar a salvação também. E tem muitos ainda dessa forma, precisando ter visão espiritual, enxergando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que sem Ele nada somos. Então, meus amados irmãos e amigos, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, perante o Senhor Jesus, aceitando o seu plano, nos humilhando perante ao Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade, porque Ele é o Rei dos Reis e além dele outro não há. Não queira ser você, neste mundo tenebroso, um homem orgulhoso, ambicioso. Não. Se quebrante perante ao Senhor. Venha para Jesus enquanto há tempo. Jesus está à porta batendo. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei em sua vida, em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e achará muitas pastagens. O Senhor está falando ao teu coração nesta tarde ou nesta noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo essa reflexão, mas Deus tem algo de melhor para te dar, meu amado. Deus tem uma bênção para te conceder, mas abra seu coração, entregue sua vida ao Senhor, e o mais Ele vai fazer na tua vida. Ele quer te abençoar, mas você precisa deixar o orgulho de lado e vir para Jesus, que é a nossa luz, que é a nossa força, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus quer te abençoar. Fica na paz do Senhor. Tenha um bom dia, tenha uma boa noite. E a graça do Senhor seja a vossa força onde vocês estiverem. Abra seu coração, venha para Jesus enquanto há tempo. Hoje Ele está aqui como nosso advogado, mas um dia Ele vai vir como juiz. E Ele quer te levar para reinar com Ele na glória. Amém? Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com todos. Fica na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus permitir.